O Mundial do PAN é uma competição mundial, né? E pela primeira vez teve a seletiva no Brasil, que aconteceu na FIPAM de 2018, e onde eu participei e ganhei a competição e conquistei a vaga para o Mundial. Então, o Mundial do PAN é uma competição dos padeiros, seria como se fosse a Copa do Mundo de futebol, só que de pão. Então, uma competição que tem vários países. Japão é muito forte, Taiwan, né, os países da Ásia é muito forte, até mais forte mesmo do que a França, né, que é o berço da gastronomia mundial. Então o Mundial do Pão é uma competição onde que o padeiro é uma competição individual, onde esse padeiro tem que preparar tanto a panificação doce, tanto a panificação rústica de fermentação natural e também uma peça artística. Eu tenho como coach o Johannes, né? O Johannes, que é o técnico, né? O responsável técnico da Puratos, e também o Lucas, né? Que é um aluno do Senai, que vai ser o meu comim. Ele só pode me ajudar em algumas tarefas, ele não pode modelar baguete, ele só pode retirar do forno e me ajudar em alguns detalhes. Então, no total são acho que 20 competidores, né, confirmados. Então é uma competição que esses países já vêm se preparando há muito tempo. A gente teve essa seletiva o ano passado que facilitou muito, a gente ganhou um tempo para poder treinar. Só que esses países eles treinam muito, né? Muito. O Johannes já teve a oportunidade de disputar como candidato, já foi jurado e já foi coach. Então ele está passando assim todos os detalhes para mim chegar lá e conseguir representar bem o Brasil. Então a China é um país que está muito forte, né? Taiwan e Coreia do Sul são países que eles vão muito preparados, e claro, a França sempre vai ser muito competitivo. Eu já participei como coach de uma outra competição mundial e eu disputei inclusive com um dos coaches, né, que é da equipe de Taiwan. A última competição em 2018, o Master de La Boulangerie, ele ganhou como escultura. Então assim, é um coach, né, muito forte. Ele já ganhou também esse Mundial do PAN como candidato e agora ele é coach, então eu tenho certeza que a equipe de Taiwan. E o Peru também é um país aqui mais próximo, né, da gente, que é um país que cresceu muito dentro da competição, que dá esperança de o Brasil um dia ir lá e conseguir disputar aí um título. Bom, a gente, né, conversando com o Johannes, e a gente fez um planejamento de treino, e com as condições que a gente tem, tanto de investimento, tanto de matéria-prima, o quanto cada candidato pode se dedicar, né? Então a gente está indo com o objetivo ali de ficar entre os 6 melhores, que para a gente seria a melhor colocação no Brasil, e consequentemente garantiria uma vaga para uma outra competição, que são os 6 melhores, né? Então a gente quer garantir essa vaga para aí sim, né, ter mais um tempo aí de treinamento e disputar. Mas o nosso objetivo hoje é realmente disputar, não ir participar de uma competição. Então a gente quer ir disputar ali com os 6 melhores. A gente sabe que tem condições para isso, a gente está treinando, está levando bastante receitas legais. O nosso objetivo, claro que ganhar seria espetacular. Eu falo que a gente, no fundo, sempre a gente vai para uma competição, mas a gente tem que ter os pés, né? E o que a gente quer realmente é plantar ali a sementinha para outros padeiros, que aconteça mais competições dessa, como aconteceu na FIPAM, que aconteça mais seletivo no Mundial do PAN, para cada vez mais candidatos se prepararem e conseguir chegar lá no nível alto, né? Assim como aconteceu com Taiwan, que era um país que começou pequeno em competição, assim como a China, e hoje eles disputam ali de igual para igual com a França. Esse Lucas, ele já representou o Brasil numa competição na Espanha, né? Foi uma competição mundial. Até a gente escolheu ele primeiro porque ele tem a idade, né, que permite você disputar no Mundial. Ele tem a experiência de uma competição mundial, que é totalmente diferente de uma competição a nível nacional.
E também tem ali todo o treinamento, a base do Senai, que é uma ótima instituição, que dá um treinamento, que dá uma base muito boa. Então por isso que a gente escolheu ele está treinando bastante, junto, né, comigo, porque eu preciso passar o que ele precisa fazer. Então tem inclusive um prêmio para o Comin, né, um prêmio especial para o melhor ajudante, mas tudo isso é o conjunto, né, como ele vai trabalhar comigo, como ele vai me ajudar. Por enquanto, os treinamentos a gente já treinamos, né, juntos, eu, o Lucas e o Johannes, para desenvolver as receitas. É uma competição que tem várias receitas, então a gente, esse ano, né, a gente estava treinando um tema e esse ano eles resolveram colocar um tema, que aí mudou todo o nosso treinamento, assim, a gente perdemos algumas coisas, como a gente ia fazer um tema específico e agora vai ser um esporte no mundo, então é um tema totalmente diferente. O esporte, né, pode-se falar de vários esportes do Brasil, então a gente está definindo um esporte que vai representar tanto a escultura quanto os pães. E eu treino assim, todo fim de semana que eu tenho disponível, toda folga que eu tenho disponível. Eu venho aqui para a escola, treino, então pego o croissant, vou e treino croissant. Então agora a gente acertamos a receita ideal, então fechamos o croissant, já definimos a baguete. Então a gente estamos indo por eliminação, definir cada receita, definir o peso, para que a partir de julho a gente comece a fazer os treinos valendo tempo, valendo competição, eu, o Lucas e o Johannes ali comandando a nossa equipe. Ainda a gente não recebemos ainda essa planta, mas tem um documento que eles provavelmente até final de julho eles enviam esse documento com a planta. Eles enviam também um laudo da farinha que vamos utilizar, os tipos de equipamentos, porque tudo isso influencia bastante, né? Então, quando eu treinei para a FIPAM, para o Mundial do Pan etapa por Atos, eles deram uma planta. Então, aqui na escola eu organizei ali as mesas, o armário, a batedeira, a maceira, como ia ter lá para conseguir fazer o treino, né? Então, para essa etapa que aconteceu na FIPAM, eu fiz 3 treinos valendo tempo, né? Eu lembro que o primeiro faltou 40 minutos pro tempo. O primeiro treino, aliás, eu não consegui montar a escultura, porque a escultura caiu. O segundo eu entreguei faltando 40 minutos, né? Aliás, 20 minutos. E o último treino eu entreguei faltando 40 minutos. E na FIPAM eu entreguei faltando 2 minutos. Então, assim, muito estreito, porque aí muda o local de trabalho, né? O equipamento. Então, quando eles liberarem essa planta, se eu não tiver estrutura de forno, a gente vai procurar alguma outra instituição, o próprio Senai, uma outra empresa que tenha o espaço, né, para a gente conseguir treinar ali com os equipamentos. Eu tô contando com vários assim, amigos, né, até agradecer. Eu tenho o Fabrício Lima, que a gente conversa muito, ele me ajuda, me manda sugestões, sempre, olha, vi esse formato, o que você acha de legal. Tem o Rafael Azevedo, que é do Rio de Janeiro, um grande padeiro, ele também me ajudou bastante com o croissant. Então, estou pegando algumas ajudas, né, para poder, e se você tiver ajuda também aí, que estiver assistindo um vídeo, pode mandar. Eu acho que é um momento, não é o Fernando representando o Brasil, e sim um padeiro representando o Brasil. Então, eu acho que a gente precisa se unir, né, e levar o melhor, porque eu acho que quem ganha com isso é todo mundo, são todos os padeiros do Brasil. No dia anterior, né, a gente tem 1h30 para fazer o que quiser. Você pode alimentar o seu levain, você pode bater massa, mas você tem 1h30, então é livre. Você só não pode assar, deixar nada assando de um dia para o outro, né? Você tem que desligar o forno e ir embora. No outro dia a gente chega por volta de umas 5 horas da madrugada
para essa competição. E aí temos que preparar, são 10 baguetes francesas, que tem que ter o peso final de 250 gramas. Tem 5 pães longos, que é com a própria massa da baguete. Você precisa criar uma baguete, tem o comprimento dessa baguete, você tem que cumprir o tamanho e o peso dessas baguetes. Com o restante da massa você tem que fazer pães variados, modelagens diferentes, né? Então esses são os pães crocantes. Tem o pão nutricional, que você tem que apresentar um pão nutricional com algum benefício. Esse ano vai ter uma novidade, que é um pão, Respecto Panes. É um pão que eles vão entregar. Essa massa vai ser apenas sovada na mão por um mof, né? Um padeiro francês, que tem um título. Então ele vai entregar essa massa para você e você tem que fazer a baguete. É uma baguete com baixa fermentação, bem complicada essa baguete, e você tem que preparar ela de um dia para o outro, né? Além disso, tem o pão de criação, que aí você pode levar os sabores do Brasil, explorar um pouco mais. Parte de viennoiserie, temos que levar brioche. São 2 tipos de brioche. Um brioche de criação, um brioche que você tem que ser recheado antes de ir para o forno, com peso final de 100 gramas. E um brioche artístico. Então um brioche tem que ser um brioche vendável, então eles vão analisar se esse brioche tem um potencial de venda, a gente tem que defender a nossa ideia para eles. E um brioche de criação, que aí é livre. E com o restante da massa do brioche, você tem que criar 3 modelos diferentes. Então assim, é bastante coisa, né? Tem o croissant, com a massa do croissant você tem que fazer o croissant tradicional, você tem que fazer o pão, o chocolate, e você tem que fazer uma viennoiserie livre, que você pode criar o sabor, você pode criar o formato. Então eles vão definindo isso aí. E criar sanduíches de 60 gramas, que é uma mudança esse ano. É um sanduíche pequeno, bem complicado, né? Para você fazer um mini pão e ainda acertar o peso, não pode passar de 60 gramas. E tem também a tartine, né? Ou a brusqueta, que eu tenho que pegar um dos pães que eu criei, fatiar em 5 unidades e criar uma tartine diferente, com sabor e tudo mais, respeitando o peso final de 200 gramas. Então é uma competição, Luiz, que não é somente a receita, não é somente o sabor, você tem uma comanda e você tem que entregar aquela comanda. Se eles pedem 10 baguetes, você tem que entregar 10 baguetes. O peso interfere muito. Se você é preciso no peso, você já sai numa vantagem. Se a sua baguete não ficar no peso, você vai perdendo pontos a cada 5 gramas. Então a gente está treinando muito peso, a perda, já trabalhando com uma farinha próxima de qual que a gente vai trabalhar lá, que é muito importante. Trabalhando com uma manteiga próxima do que a gente vai trabalhar, para a gente conseguir acertar a hidratação, o peso. Então é uma complicação assim, é uma competição bem complicada mesmo. Uma é a baguete francesa. A baguete francesa é uma que tem mais pontuação, né? Os pães crocantes que tem mais pontuação. E na FIPAM eu ganhei o prêmio de melhor baguete, né? Então é um produto que eu me preocupo muito. É uma baguete que você tem que fazer uma hidratação boa, uma fermentação adequada, a modelagem adequada. Quanto mais peso você coloca de um lado, pode mudar o alvéolos. Então assim, a baguete, o croissant e o brioche são os produtos que mais têm ponto. Até mais do que a escultura, porque além de todos esses pães, eu tenho que apresentar uma escultura em pão. Tem que ter uma massa fermentada, tem que ter uma parte de massa modelada e tem que respeitar a altura, diâmetro, tudo certinho para você ter uma boa pontuação. Sim, é muito, tanto que na FIPAM a minha baguete, ela tinha eu pesava com ela com 338 gramas para ter uma perda para pesar exatamente 250 gramas. Então assim, 2 gramas que eu retirei, porque poderia ser 340, né? 338, então quando eu pesava tinha... Claro que aí tem um truque também de tempo de forno, quanto que você deixa ela no forno,
né, para ela chegar no peso. Então, assim, na Fipan, todas as minhas baguetes, graças a Deus, eu consegui acertar o peso de 250 gramas. Então, tem os cálculos, você tem que fazer de farinha para farinha, influencia um pouco, né, porque tem a questão, como você falou, da hidratação. Então, você precisa treinar muito, conhecer tanto o forno quanto a farinha. Queria agradecer, né, a todos os padeiros aí do Brasil. Eu recebo muito carinho, pessoas mandando recado. Agradecer as empresas, agradecer o Padacon pela cobertura, para ter essa oportunidade de falar. Eu acho muito importante essa troca para mostrar para os novos padeiros, né, que a panificação é muito além ali do fundo da padaria. Tem muitas pessoas que não imaginam que tem competições fora, que você pode representar o Brasil em um outro país, né? A gente está disputando uma competição junto com os melhores do mundo, então assim, o aprendizado é muito grande. E se a gente não tiver essa divulgação da imprensa, essa divulgação do Padacon, vai passar desapercebido. Então todo o esforço que eu estou fazendo, o que vai adiantar, né? O que isso vai gerar para os padeiros futuros? Então é muito importante. É importante também o patrocínio de empresas. Se alguma empresa quiser patrocinar a equipe, toda ajuda é bem-vinda, porque o custo é alto, né? Eu não posso parar de trabalhar, o Johannes também não pode parar de trabalhar, o Lucas, a gente tem que continuar nossos trabalhos e a gente tem um custo, né, de matéria-prima. Eu tenho apurados que ajuda, né, com uma boa parte do patrocínio, então queria agradecer, mas toda ajuda é bem-vinda, porque vamos ter que preparar moldes ainda, então só agradecer aí, vamos aí representar bem o Brasil, espero trazer uma boa colocação para o Brasil.